Vamos falar de método de emergência. Eu acho esse assunto muito importante, principalmente porque aqui no nosso país tem essa cultura aí de usar a pílula do dia seguinte por qualquer motivo, então o uso dela é muito banalizado. E eu vou explicar o porquê que isso não pode acontecer, tá? Então, esse vídeo vamos focar em métodos de emergência. Vamos lá. Vou começar com uma informação que é chocante para a maioria das pessoas. Toda vez que eu falo sobre isso, sempre tem alguém tipo, meu Deus, como assim? Eu não sabia disso. Então vamos lá. Estão preparados? Existe o DIU do dia seguinte. Sim, assim como tem a pílula do dia seguinte, a gente tem DIU do dia seguinte. É possível colocar o DIU como um método de emergência. Antes de aprofundar na explicação dos métodos de emergência, a gente precisa entender o que seria a relação de risco, o que caracteriza um momento de emergência, no caso aí, para o uso desses métodos. Então, 3 situações. A primeira é em caso de abuso. Então, se teve um abuso sexual, é indicado o uso de um método contraceptivo de emergência. Em segundo lugar, quando a pessoa tem relação desprotegida, sem nenhum método, sem nenhum mesmo, sem camisinha, sem anticoncepcional, sem DIU, ninguém usa nada, então é indicado. E terceiro e último, quando tem falha do método contraceptivo. Então é para aqueles casos que as pessoas já usam alguma coisa, então, eu uso um anticoncepcional, mas eu esqueci de tomar um dia. Eu uso o DIU, mas eu acho que ele deslocou. Eu uso camisinha, mas ela furou. Mas eu faço coito interrompido, mas não deu tempo de interromper. Isso são casos de falha de método. Então, se a pessoa usa mais de um método contraceptivo, porque tem muita gente que associa, usa a camisinha junto com o anticoncepcional, enfim. Se um desses falhou, ainda tem o outro, então não é indicado a pílula do dia seguinte, tá bom? Nem o DIU do dia seguinte. Eles são indicados só para quando acontece um desses 3 casos, tá? Então, são casos muito específicos, eles não devem ser banalizados. O uso dos métodos de emergência não deve ser assim, a rodo, tá bom? Agora, sobre o DIU do dia seguinte. Ele pode ser usado em até 5 dias da relação de risco. Então a pessoa tem aí 72 horas para fazer a inserção do DIU e ele agir como um método de emergência. E como que ele vai agir como um método de emergência se já teve a relação? Não seria tipo colocar o colete à prova de balas depois que você levou o tiro? Não, e eu vou te explicar. No caso do DIU, a principal função dele vai ser impedir que tenha a nidação, que é a fixação do óvulo que foi fecundado lá no útero. E já deixando bem claro que isso não é aborto, são coisas completamente diferentes. Aborto é interrupção de uma gravidez. Nidação é antes de ter uma gravidez. Para começar uma gravidez, tem que ter nidação, beleza? Retomando. O DIU vai fazer essa barreira, vai impedir que esse óvulo fique lá no útero. E por que pode ser usado aí até 5 dias? Porque o encontro do espermatozoide com o óvulo demora um tempinho. Não é tipo assim, tive a relação, 2 segundos depois, tô grávida. Não é assim que funciona, tá bom? O óvulo, ele tá lá na tuba uterina e o espermatozoide precisa ficar andando lá até encontrar ele lá na tuba uterina. Então, eles não encontram lá no útero, tá? Isso demora um tempinho aí que pode variar de 5 a 7 dias. Aí o que acontece? Encontrou lá na tuba, o óvulo tem que descer, o óvulo fecundado, tem que descer até lá no útero para fixar. Só que daí tá o DIU lá, assim. Então, o DIU estando lá assim, ele vai estar agindo, impedindo, dificultando a anidação lá no útero, tá? Tanto de cobre quanto de hormonal. Os dois vão fazer essa ação de proteção. E o ponto positivo aí do DIU do dia seguinte é que você faz como uso de método contraceptivo de emergência e também sai com método contraceptivo aí para pelo menos 5 anos, né? Porque os DIUs têm uma data de validade aí bem grande, e a partir de 5 anos. Tem DIU que pode chegar até 10 anos, no caso do DIU de cobre. Não tem esse benefício. Agora, sobre a pílula do dia seguinte, a famosa, a polêmica pílula do dia seguinte. Vamos lá. Vocês precisam entender que a pílula do dia seguinte, ela é um medicamento com uma alta dose hormonal. Alta mesmo. Não é igual um anticoncepcional, é muito alta. Então, como que é que funciona? Ela vai ter uma quantidade bem alta de progesterona. E a gente sabe que a progesterona é que faz o papel aí da prevenção de gravidez. Então, ela vai agir de 3 formas. Sim, 3 formas. Ela vai, principalmente, impedir a ovulação. Então, ela vai jogar a ovulação da pessoa para frente, caso a pessoa não esteja ovulando ou ainda não tenha ovulado, né? Ela vai engrossar o muco cervical e ela também vai dar uma afinada ali no endométrio. Então, tudo isso dificulta a gravidez, dificulta a implantação do óvulo
que foi fecundado, se ele foi fecundado, entendeu? Então ela tem 3 formas de ação, não é só inibir a ovulação. Só que, lógico, inibir a ovulação é o principal, porque sem óvulo não tem gravidez. Nós temos disponíveis 2 tipos de pílula do dia seguinte. Tem aquela que vem um comprimido só e tem aquela que vem 2. No caso da que vem 2, a pessoa tem que tomar as 2 doses, só que com uma diferença de 12 horas. Então, tomou um agora, vai tomar em 12 horas. Em ambos os casos, o uso tem que ser feito o mais rápido possível. O nome dela é pílula do dia seguinte, mas na verdade deveria ser pílula do minuto seguinte, porque é realmente aconteceu, deu erro, toma o mais rápido possível. A gente sabe que a eficácia dela é de 98%, então ela tem uma taxa de falha de 2% se tomada em até 72 horas. Passou desse tempo, a eficácia vai diminuindo. Isso tudo está escrito lá na bula, tá? Então, leiam a bula. Uma coisa que vocês vivem perguntando e que causa muita dúvida. Os efeitos colaterais. A pílula do dia seguinte, como eu disse, é um método que tem muito hormônio, tá? É realmente uma carga hormonal muito alta de uma vez só. Isso pode sim causar repercussões no nosso corpo. Lembra que eu falei que a ação principal dela é inibir a ovulação? É jogar a ovulação para frente? Então, se a gente mexe com a ovulação, a gente também mexe com a menstruação. Por isso que um dos efeitos colaterais mais comuns da pílula do dia seguinte é a alteração do padrão de sangramento. Então, o sangramento ele pode tanto adiar quanto adiantar. São efeitos colaterais possíveis. Pode ter sangramento irregular, os famosos escapes. Pode também dar dor nos seios, dor de cabeça, náuseas, acne, tontura, inchaço e muitos outros efeitos colaterais. Tudo isso por causa da alta dose hormonal que está colocando lá dentro do seu corpo. Deu para você entender que método de emergência é realmente para emergência? Não deve ser tomado aí em qualquer situação de, eu acho que. Não é assim. É realmente em emergência. Se você está tendo muitas emergências, tem alguma coisa errada, tá? Então, talvez você precise ir a um médico, a um profissional da saúde, para pensar em começar um método contraceptivo. Sobre os métodos de emergência, é isso. Eu espero que vocês tenham realmente entendido o quão importante é deixar esses métodos para uma verdadeira emergência, que eles não devem ser banalizados. E eu espero também que você compartilhe essa informação, que ela é muito importante, porque a gente sabe que, infelizmente, a pílula do dia seguinte é muito usada. Então, temos que mudar isso.